Olá, amados e amadas. Que bom novamente podermos nos reencontrar neste dia para este nosso momento e tempo de reflexão. Queremos refletir hoje sobre o tema caminho de oração. Na área da espiritualidade, de forma geral, do cultivo e alimentar da fé, existem inúmeras e múltiplas possibilidades e formatos. E quando se trata da fé cristã especificamente, não é muito diferente. Encontramos expressões e exercícios de espiritualidade, desde o formato mais introspectivo, de clausura, de isolamento, onde as pessoas se fecham num espaço para especificamente estar em meditação e oração, assim como existem também formatos marcados por exercícios práticos que percorrem caminhos de ação e atuação para dentro do espaço social e de convívio, como consequência de fé cultivada e compreendida de forma prática no serviço de amor ao próximo. O que é certo que em qualquer um dos formatos, indiferente de qual modalidade do exercício e prática da espiritualidade, ambos passam pelo caminho da oração. Em outras palavras, as pessoas colocam-se diante do Divino, do Trino Deus, na certeza de que este os ouve em seus pedidos, clamores, adoração, gratidão e louvor. Contudo, toda oração apresentada diante de Deus necessariamente coloca diante daquela pessoa que se apresenta diante de Deus um caminho a ser trilhado e percorrido. Por vezes esse caminho é próximo, por vezes um tanto distante e outras vezes bem mais longo. Por vezes esse caminho é largo, espaçoso, tranquilo, outras vezes íngreme, estreito, pedregoso, marcado por inúmeros obstáculos e desafios. Tudo isso está por detrás da fala do salmista quando diz: "De manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando." Isto mostra que há um caminho a ser percorrido desde a apresentação da oração a Deus até a oração ser respondida. Max Lucado, um conhecido escritor no mundo cristão, em um de seus livros descreve a respeito sobre o título A Longa Jornada entre a Oração Feita e Oração Respondida. Antes de olharmos para a abordagem de Lucado, quem sabe devamos responder a uma simples pergunta, que creio que seja fundamental para a nossa reflexão de hoje, mas principalmente para a nossa caminhada de fé, para nosso caminho de oração. Deus sempre atende, responde às nossas orações? O que você acha, amado e amada? Sim. Ele sempre responde e ouve todas as nossas orações. Contudo, não necessariamente conforme eu e você almejamos, esperamos e muito menos no nosso tempo. Dito isto, voltamos nosso olhar para a contribuição de Lucado para a nossa reflexão. Max Lucado, para esta abordagem, lança o seu olhar para o texto bíblico do Evangelho de João, capítulo 4, os versículos 43 a 54, que passo a compartilhar. O texto ali assim diz: "Depois de ficar 2 dias ali, Jesus foi para a região da Galileia, pois, como ele mesmo disse, um profeta não é respeitado na sua própria terra. Quando chegou a Galiléia, os moradores dali o receberam bem. É que eles tinham ido à festa da Páscoa em Jerusalém e tinham visto tudo o que Jesus havia feito lá. Jesus voltou a Caná da Galiléia, onde havia transformado água em vinho. Estava ali um alto funcionário público que morava em Cafarnaum. Ele tinha em casa um filho doente.
Quando ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judeia para a Galileia, foi pedir a ele que fosse a Cafarnaum e curasse o seu filho que estava morrendo. Jesus disse ao funcionário: "Vocês só creem quando veem grandes milagres." Ele respondeu: "Senhor, venha depressa, antes que meu filho morra." "Volte para casa, o seu filho vai viver", disse Jesus. Ele creu nas palavras de Jesus e foi embora. No caminho, encontrou-se com os seus empregados que disseram: "O seu filho está vivo." Então ele perguntou a que horas o filho havia começado a melhorar. Os empregados responderam: "Ontem, à 1 da tarde, a febre passou." O pai então lembrou que havia sido naquela mesma hora que Jesus tinha dito: "O seu filho vai viver." Então ele e toda a família creram em Jesus. Esse foi o segundo milagre que Jesus fez depois de ter ido da Judeia para a Galileia. Até aqui esse texto. O texto apresenta um cenário de um pai de família, influente na sociedade e com toda certeza pessoa de posses, que possuía recursos suficientes para levar o seu filho doente nos melhores especialistas do seu tempo. Se fosse para contextualizar esta mensagem, poderíamos dizer que era alguém que possivelmente possuía o melhor plano de saúde familiar, assim como talvez influência e acesso aos melhores hospitais, laboratórios e médicos. Muito embora o evangelista João o apresente como sendo um alto funcionário público, ele chega diante de Jesus simplesmente como um pai que busca a recuperação de seu filho, que inclusive está em fase terminal. O pedido deste pai a Jesus é um pedido direto e soa como um pedido de urgência. Venha depressa, antes que o meu filho morra. É um pedido com um plano: levar Jesus para sua casa em Cafarnaum para salvar a vida do seu filho. Quando olhamos para a resposta de Jesus ao pedido deste pai aflito, com toda certeza nos espantamos, pois a resposta de Jesus, "Vocês só creem quando veem grandes milagres", parece um balde de água fria naquele homem desesperançado. Contudo, atentemos para o versículo anterior, onde João lembra que Jesus voltou a Caná da Galileia, onde havia transformado água em vinho. Jesus sabia da repercussão dos sinais e milagres que ele havia feito, assim como a busca do ser humano pelo imediatismo, assim como a busca pelo visível. Com isso, Jesus está alertando para uma fé contingente, superficial, momentânea, vivenciada somente no âmbito da experiência, uma fé não arraigada, racionalizada. Em outras palavras, Jesus quer evitar a fé que diz: "Eu crerei se", "Eu crerei quando". Para entendermos melhor, Lucado descreve uma fé contingente como a fé do giz na calçada. É linda quando o sol brilha, mas é lavada pela água quando a chuva vem. Com esta resposta de Jesus, aparentemente sendo um balde de água fria, ele possibilita a experiência do caminho de oração para aquele homem. Se Jesus tivesse o acompanhado lado a lado no caminho para Cafarnaum, quem sabe ele se fiasse na confiança de ter conseguido e ter a seu dispor aquele do qual ele ouvira falar, que fazia sinais e milagres. Entretanto, com a resposta ao seu pedido direto, "Senhor, venha depressa", onde ele ouve de Jesus, "Volte para casa", aquele homem é colocado no caminho entre o pedido feito e a resposta ou o pedido atendido. Conseguimos imaginar a situação? Creio que se fosse comigo ou contigo, possivelmente perguntaríamos a Jesus: "Mas escuta aqui, Jesus, como assim? Tu não vens comigo para minha casa?"
Na verdade, todas as vezes que eu e você nos dirigimos a Deus em oração, nós estamos em situação semelhante. Estamos no caminho de oração. A pergunta que precisamos responder é: o que fazer diante da resposta de Jesus? Quando eu falei antes que é importante responder a pergunta se Deus ouve e atende a todas as nossas orações, é porque daquela depende a resposta desta pergunta. Se entendemos que Deus sempre ouve e atende, então podemos experimentar a caminhada feita por aquele pai rumo a Cafarnaum. Diz o texto que ele creu nas palavras de Jesus e foi embora. Mesmo conhecendo a estrada da Galileia a Cafarnaum, com toda certeza esta caminhada foi marcante para aquele homem, desafiando-o a dar um passo atrás do outro, confiando nas palavras de Jesus. Volte para casa, o seu filho vai viver. Max Lucado lembra em seu livro de que ele desconhece algum morador de Cafarnaum que esteja com quase 2.000 anos de idade. Isso significa que aquele menino, filho deste oficial, em algum momento ele veio a óbito. Contudo, as palavras de Jesus não perderam a validade e muito menos deixaram de ser verdadeiras, pois quando Jesus diz, seu filho vai viver, vai muito além da vida deste lado do céu. Meus amados e amadas, quantas vezes eu e você nos encontramos na situação daquele pai? Apresentamos nossos pedidos e orações a Deus, seja na modalidade mais isolada, trancada no quarto, seja no espaço coletivo de culto. Mas de qualquer forma, quando apresentamos nossos pedidos a Deus, somos colocados no caminho de oração, onde Deus também diz para nós: volte para casa, confie nas minhas palavras, assim como também nos lembra o salmista, que devemos esperar, apresentar a Deus a oração, mas também esperar nele. Há situações que, antes de chegar em casa, somos surpreendidos com a notícia, como a resposta do pedido daquele pai. Aconteceu que os empregados já vieram dizer: o seu filho vive. Há outras situações que nós passamos a vida inteira pedindo, apresentando diante de Deus e depois de muito tempo encontramos e recebemos a resposta. Há outras situações e pedidos ainda que, como bem nos lembra Lucado, só teremos a resposta do outro lado do céu, ou seja, na eternidade. Por isso, amados e amadas, também eu e você somos convidados e convidadas, desafiados e desafiadas novamente neste dia a entregar tudo a Deus e simplesmente crer e esperar nele e jamais duvidar das suas promessas quando ele diz: eis que eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos, seja deste lado, seja do outro lado do céu. Confiemos e exercitemos diariamente o caminho de oração, mesmo que por vezes seja sinuoso, pedregoso, estreito, carregado de obstáculos e de dificuldades. O texto bíblico finaliza dizendo que, por confiar, crer nas palavras de Jesus, ele e toda a família creram em Jesus. Que em nossa caminhada diária de oração possamos experimentar uma fé sólida, uma espiritualidade consistente e não contingente, que é apagada com qualquer chuva que vem. Deus nos abençoe e guarde, hoje e sempre, e fortaleça-nos na fé, na esperança e no amor. Te convido para juntos orar. Querido e amado Deus, primeiramente te agradecemos pela oportunidade de ouvirmos e meditarmos na Tua Palavra neste dia. Queremos te pedir perdão quando muitas vezes nós pedimos
e não confiamos e muito menos esperamos no tempo certo a tua resposta. Ensina-nos, Senhor, a sermos confiantes, esperançosos e esperar, assim como aquele pai que iniciou sua caminhada de vida e de fé rumo a casa para encontrar o seu filho. Assim, ensina-nos a caminhar em direção à tua casa celeste, confiando e esperando em ti a cada novo dia, na certeza de que tu nos ouves e nos atendes. Por isso, nós novamente te pedimos: cuide, carregue, sustente, ampare, fortaleça-nos a cada novo dia. É o que nós pedimos por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro.